Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog. Começamos assim com um espírito bem outonal, até porque eu quero fazer assim um vídeo de receitas de outono, vai ser um jantar de outono, vai ser para amanhã, mas eu vou começar hoje, no dia anterior, para adiantar algumas coisas e depois amanhã não ser assim tão corrido. Então eu quero fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, assim com mais assim com somos de outono. Então, o que é que eu pensei? Pensei fazer para a entrada alheira, só não sei se eu vou fazer inteira na air fryer e depois faço um molho de mostarda e mel. O molho de mostarda e mel eu vou fazer, que é a coisa mais simples do mundo e fica delicioso. Agora, não sei se a faço inteira ou se faça tipo uns croquetes. Ainda vou pensar para amanhã, porque é uma coisa que só vou fazer amanhã. Para o prato principal vou fazer... também ainda de entrada vou servir pãozinho que acabei agora de cozer. Ainda está quentinho. Fiz assim uns pães mais pequeninos hoje. Esta semana resolvi fazer mais massa, mas dividir em pães mais pequenos para experimentar. Então vou servir também pão, queijo, assim umas coisas, fazer um pratinho. Depois para o prato principal vou fazer um assado outonal. Comprei um pedacinho de cachaço de porco, vou abri-lo para não ficar tão alto, ficar mais baixinho e vou assá-lo assim com alguns vegetais, com batata, com cenoura, bastante cebola, castanhas. Vou colocar assim umas coisas. E depois também para sobremesa vou fazer umas tartes de chocolate e depois vou pôr figo. Vai ter também amêndoa, enfim, fazer assim uma coisa mesmo com uns saborzinhos de outono. Então é isso, eu hoje vou adiantar alguns preparos. Vou temperar a carne já para ela ficar a marinar, dois para amanhã. Vou fazer a massa para as tarteletes, vou fazer se calhar a ganache de chocolate, que assim ela fica aqui em temperatura ambiente para amanhã. Vou fazer provavelmente o creme de amêndoa também. Vai ser isso. Eu tenho aqui uma horinha e vou aproveitá-la então para fazer alguns preparos. Vou começar por aquecer 2 pacotinhos de natas para fazer a ganache. Eu normalmente uso chocolate com 50% de cacau e faço, quer dizer, 2 não, é só 1. Eu estava a pensar porque eu fui buscar 2 embalagens de chocolate porque elas só têm 100 gramas e ao mesmo tempo trouxe 2 embalagens de natas, mas as natas têm 200 ml. Eu faço 200 ml para 200 gramas de chocolate com 50% de cacau e agora estava aqui, ainda bem que comecei a dizer-vos as quantidades porque senão já ia dar asneira. Então eu vou aquecer aqui as natas, quando elas estiverem assim bem quentes eu coloco o chocolate com o fogo já desligado nessa altura e deixo que com o calor residual o chocolate derreta e a minha ganache é só isso. Às vezes ponho uma noz de manteiga para ficar mais brilhante, mas nem sempre, então chocolate e natas não tem que enganar. A ganache está pronta, tenho aqui o pedaço do cachaço, ele tinha 1 kg e eu cortei de forma a abrir e ficar assim mais espalmado, estão a ver? Deixem-me tentar mostrar-vos como é que ele era, acho que era isto assim, pronto. E eu cortei, dei um corte para abrir esta parte e depois dei aqui um corte mais pequeno para abrir esta. Eu vou deixar isto em temperos de hoje para amanhã porque eu acho que a carne fica mais saborosa. E depois amanhã eu tiro do tempero, coloco no tabuleiro com os vegetais e com as castanhas e pronto. É bem simples. Então é por isso que eu quero fazer isso hoje. E até vou colocar aqui nesta tigela que eu tenho aqui, ok? Temperos, o que é que eu vou pôr? Vou pôr alho, vou pôr malagueta, vou pôr sal, folha de louro, ervas secas adiciono amanhã, mas vou pôr assim umas coisas, vou ver também o que é que eu tenho ali no meu frigorífico e acrescentar para aqui para dar sabor a esta carne. Pronto, então, eu o alho vou pôr mesmo este congelado, que ele daqui por um bocado já descongelou.
e dá sempre muito jeito. Eu vou pôr aqui uns pedaços. Vou levar aqui a folha de louro. Pronto. Acrescentar já aqui a folha de louro. Vou pôr sal. Quero pôr uma malagueta assim grandinha, porque a carne também é bastante. Então vou pôr aqui. Eu no fundo vou fazer assim uma espécie de vinha de alho. E vai ficar a marinar toda a noite, então a carne vai ficar com bastante sabor. Eu vou pôr vinho, mas em vez de vinho branco eu vou pôr vinho tinto. A carne pode depois ficar com um pouco mais de cor ao cozinhar, mas não vai cozinhar no vinho, vai ficar mesmo só a marinar. Amanhã eu escorro a marinada e vou cozinhá-la sem o vinho. Então é mesmo só para marinar. E eu acho que o vinho dá sempre um bom paladar neste tipo de carne, especialmente em carne de porco. E o vinho tinto fica ótimo, está bem? Não tenham medo. Se preferirem vinho branco também podem colocar. Pronto. Daqui vou deixar o alho descongelar, que ele descongela no instante, está muito fininho os meus cubinhos. E venho já aqui mexer e depois vou tapar com película e guardar no frigorífico. A ganache de chocolate ficou então pronta. Eu só aqueci as natas, depois coloquei o chocolate bem partido, já com o fogão desligado. Foi só deixá-lo derreter, envolver bem e fica assim este creme maravilhoso. Não vou guardar no frigorífico, porque senão ele fica demasiado duro e depois amanhã eu tenho que o aquecer e eu não quero. Então, bora lá. Vou colocar um pouquinho de película em contacto, que é para não ganhar aquela pele por cima. Vamos pôr enquanto arrefece, senão ganha uma pele que depois é muito complicada de se voltar a envolver. Só aquecendo mesmo. Vou pôr assim. Tá. Não vou tapar, vou deixá-lo ficar à temperatura ambiente. Para o creme de amêndoa que leva no recheio das tartes, eu tenho aqui 50 gramas de farinha de amêndoa, 50 gramas de açúcar, vou pôr 10 gramas de cacau, vou pôr aqui 2 colherzinhas de chá de extrato de baunilha e vou pôr 50 gramas de manteiga amolecida, que vou já buscar ali. Pronto, vou pôr aqui. Já tinha pesado, estive a amolecê-la. Ok. Agora é só envolver os ingredientes todos. Para fazer a massa do fundo da tarte, eu vou fazer uma típica massa amanteigada. Estou a usar até aqui a mesma taça onde eu fiz o creme de amêndoa. Tenho 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar. Vou pôr também umas 10 gramas de cacau. Até vou pôr 15, pronto. Eu não costumo colocar cacau nesta massa, é a primeira vez, mas pronto, também não tenho que enganar. E vou pôr aqui um ovo inteiro, até já está aqui, e 100 gramas de manteiga também amolecida. E depois é misturar tudo até ficar uma massa bem ligada. Vou então pôr aqui a manteiga amolecida e misturar.
Já tenho aqui então a massa da tarte pronta, embrulhá-la em película e levar para o frigorífico. Ela precisa de descansar para a manteiga ficar mais rijinha e ser mais fácil de depois esticarmos para forrar a tarte, a tarteira ou as tarteiras, como vocês preferirem fazer. Então eu temperei a carne para assar, não é, o cachaço de porco. Fiz a ganache de chocolate que vai ficar aqui à temperatura ambiente. Eu cobri-a então com película, como vos mostrei. Quando ela estiver fria, vou tapar com a tampa e deixar ficar até amanhã. Não quero que ela fique muito dura. Entretanto, tenho aqui a massa da tarte que vou pôr no frigorífico e o creme de manteiga, que é um creme frangipane, que também vai para o frigorífico. Ele também precisa de frio antes de ser então usado. Depois, eu estava a pensar em fazer mini tarteletes ou tarteletes mesmo, individuais, mas não sei se vou fazer ou se vou fazer uma grande. É só esticar a massa, forrar a tarteira, colocar o creme de amêndoa, levar a cozer. Podemos dar uma pré-cozedura na massa, se preferirmos, e muitas das vezes eu faço assim. Depois então é que coloco o creme e levo a cozer. Por cima, ganache de chocolate à temperatura ambiente, quando a tarte também já estiver fria, e decorar com figos. Uma compota de figo também ficava bem aqui, mas eu não tenho, e eu só comprei 8 figos, não vou utilizá-los para fazer compota, então vai mesmo só por cima. É isso, tenho as coisas que queria fazer hoje, já estão adiantadas, o pão está cozido, amanhã é só continuar com o nosso jantar de outono. Retirei a massa da tarte do frigorífico uns minutinhos antes, porque ela ficou assim bem dura, a manteiga endureceu bastante, então eu retirei-a, deixei ficar à temperatura ambiente uns minutos, para também não ficar mole demais, e depois estiquei-a muito bem com o rolo da massa e forrei a tarteira. E eu utilizei uma tarteira que tenho de cerâmica, untei-a com manteiga e forrei então com a massa de chocolate que eu fiz, de propósito para não a desenformar, mas vocês podem obviamente forrar uma tarteira de fundo amovível e desenformar a vossa tarte. Eu optei por fazer desta forma, então forrei a tarteira com a massa, dei assim só uns furinhos só para a massa não inchar muito, e depois com as sobrinhas de massa eu cortei umas bolachinhas com formatos também outonais para depois utilizar na decoração da minha tarte. Levei ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 15 minutos para pré-cozer a massa, depois retirei-a do forno, coloquei o creme frangipane, aquele de amêndoa que nós fizemos também ontem, que vos mostrei aqui na parte inicial do vídeo. Eu fiz então, coloquei esse creme, espalhei muito bem e por cima decidi colocar algumas fatias de figos. Eu queria que fosse uma tarte de amêndoas, chocolate e figos. Como não tinha compota de figos, então resolvi fazer assim. Cortei umas fatias fininhas, usei ali uns 3 ou 4 figos, já não tenho bem a certeza. Cortei em fatias fininhas e coloquei por cima do creme de amêndoa. Foi assim um tiro no escuro, porque eu nunca tinha feito. Levei novamente ao forno até o creme cozer. Olá, sejam bem-vindos de volta. Já estamos aqui no dia seguinte e eu estou a fazer já os preparos então para o jantar. Estou a terminar, não é? Fazer os preparos. Estou a terminar o jantar que começámos ontem. Já vos mostrei aqui a preparar a minha tarte, está no forno e está assim a 1 minuto de tocar o alarme. Eu primeiro pré-cozi a massa, fiz também ali meia dúzia de bolachas com as sobras da massa para depois colocar na decoração. Depois pus o creme de chocolate e amêndoa, aquele frangipane de chocolate, e por cima coloquei algumas fatias de figo. Eu esta noite estava a dormir, acordei e depois não conseguia adormecer e pus-me a pensar que era capaz de ficar bom, então vou testar.
Estou assim, modo improviso, porque eu nunca fiz, não sei se vai ficar bom ou não, mas está no forno, entretanto ela vai tocar e eu vou fazer o teste a ver se o creme frangipane já está cozinhado. E também estou a começar a preparar aqui o meu tabuleiro para o assado. Já tenho aqui a carne que esteve desde ontem, então está assim há quase 24 horas em temperos. Tem que ir lá. Está quase 24 horas em temperos, já tirei do frigorífico, já tenho aqui batatas, cenouras, cebola, vou preparar tudo isto, colocar a carne por cima para depois também pôr no forno a assar. Estou aqui a cortar as batatas nos gomos, assim, larguinhos, vá. Vou também cortar as cenouras em pedaços e tenho castanhas congeladas para colocar aqui no meu assado, que fica sempre bem nestes pratos assim mais de outono. Então também vou colocar. Tenho aqui cebola também, claro. Mas depois aqui vocês podem pôr o que mais gostarem, podem pôr também abóbora aos cubinhos. De batatas está. Agora vou então cortar as cenouras. Eu vou manter os temperos aqui das batatas e dos legumes, vá, bastante simples, só com sal. Vou também pôr umas ervas e páprica fumada, não vou pôr mais nada, depois azeite e vai ser só isso. Ok, umas ervinhas. Aqui, e uma páprica. Uma páprica, quer dizer, uma pitadinha. Vou já pôr aqui um fio de azeite. E depois pomos também um bocadinho de azeite por cima da carne. Vou pôr também já as castanhas, que elas estão congeladas. Coloquei então a carne, que também retirei dos temperos. Vou cobrir com folha de alumínio. A carne agora parece assim muito grande, não é? Porque eu abria, mas ela tem tendência a encolher no forno, então vai ficar mais pequenina. E eu vou começar a assá-la assim tapada com folha de alumínio. Esqueci-me de pôr um bocadinho de azeite por cima dela, mas ainda vou pôr, não muito, porque é carne de porco e é cachaça, tem um pouco de gordura. E vai então começar a assar assim e depois, quando já estiver mais cozida, eu destapo e deixo que tudo ganhe mais cor para ficar mais douradinho e mais bonito. E também viro e mexo ali um bocado os legumes e assim. Mas vai assar desta forma e eu acho que vai ficar muito saboroso, então vamos aguardar para ver. Quando a minha tarte sair do forno, eu coloco lá o tabuleiro. Vai começar a assar a 180 graus, assim tapadinho, para ir cozinhando mais lentamente. São assim tipo umas 6h10, portanto daqui por um bocadinho já coloco no forno e vai assar assim mais lentamente.
Lembram-se que eu ontem disse-vos que para a entrada ia servir alheira, estava a pensar se fazia umas bolinhas, tipo croquetes, ou se a fazia inteira, e eu decidi fazê-la inteira, já que tenho o forno ligado, assim é mais fácil. Também posso fazer na air fryer. Eu tenho alheiras que eu comprei na feira da gastronomia em Vila do Conde em agosto, depois de vir de férias do Algarve, e eu congelo-as, porque este tipo de alheiras são muito boas, são melhores que aquelas de supermercado, e então eu aproveitei para comprar algumas e congelar, assim individual, embrulhada em película. Eu sei, não é a coisa mais amiga do ambiente possível, mas foi uma forma que eu encontrei para elas também não ficarem ressequidas. Então o que é que eu faço? Eu corto a pele assim a toda a volta, eu puxo a pele, coloco nesta mini assadeira que eu tenho, e ponho-a ou na air fryer ou no forno ali a 180 graus até ela ficar bem dourada e bem crocante. Depois vou montar ali uma travessa, um prato, onde vou pôr queijo, vou pôr alheira, pão, o que é que eu tenho mais? Tenho ali umas sementes. Tenho estas sementes isto é de girassol caramelizadas, que eu também trouxe lá da feira. Isto encontra-se muito também em feiras tipo medievais, que aqui em Barcelos, quando foi a feira medieval, eu também comprei. Isto é ótimo, é um vício. Então vou também pôr isto, talvez uma tacinha com azeitonas, uma tacinha com termossos que tenho ali no meu frigorífico, então vou montar assim um prato, está bem? Mas a alheira vou fazer desta forma, vou então, mostro-vos já, mas vou tirar a pele, vou pôr na assadeira e ponho ou na air fryer ou no forno mais próximo da hora de servir, porque isto em 10 minutos, 15 no máximo, fica pronto. Então é bem prático. Pãozinho, tenho que eu cozi ontem e eu fiz um pequenino para hoje, cortei assim a meio, já vos mostrei a cortar o pão, mas ele ficou ótimo, já provei, claro, e que o interior dele ficou mesmo muito bom. Então eu vou dar assim só uma aquecidela no forno, mais próximo também da hora de servir, e depois corto em pedaços mais pequeninos e sirvo. Entretanto também vou terminar a minha tarte, estou à espera só que ela arrefeça ligeiramente. Preparar a alheira desta forma é super fácil e ela fica sempre muito deliciosa. Eu dou só um corte assim na pele, só o suficiente mesmo para conseguir tirá-la, e depois com cuidado para não desfazer a amêndoa eu puxo a pele de um lado, puxo do outro, retiro-a completamente e coloco então nesta pequena assadeira, assim mesmo fácil. Depois vai só à air fryer a 180 graus até ficar douradinha, é deliciosa. Preparei também então umas tacinhas com algumas coisas, as tais sementes que eu vos falei, que são caramelizadas e que são mesmo um vício autêntico. Eu até fujo de ter isto perto de mim porque são mesmo muito viciantes. Preparei também uma tacinha com azeitonas, com tremoços, assim uns pequenos petiscos que nós gostamos e que eu coloco então na tábua das entradas e que fica sempre bem, toda a gente gosta, então faz parte. A minha tarte, entretanto, arrefeceu, ela saiu do forno, deixei-a arrefecer um bocado, como vos disse, e por cima coloquei a ganache de chocolate. A ganache era bastante, então eu coloquei assim tipo metade, mais ou menos, acho que foi suficiente. Espalhei muito bem e por cima decorei a minha tarte com mais figos, com as bolachinhas que eu vos mostrei, que cortei então com os excedentes da massa. Coloquei também algumas folhinhas de hortelã para trazer assim um certo verde, porque achei que a tarte estava bonita, mas nas fotografias não ficava tão bonita, precisava assim de qualquer coisa que se destacasse. Então optei realmente pelas folhas de hortelã. E finalizei também com açúcar em pó, porque é sempre uma coisa que eu gosto de pôr e que acho que fica bem neste tipo de bolos, então também coloquei. A tarte ficou ótima, toda a gente adorou, eu acho que vocês também deviam experimentar porque fica mesmo muito, muito deliciosa. Montei o prato das entradas com o queijo,
com as sementes, as azeitonas, os tremoços. Depois fui também colocando algumas uvas, alguns mirtilos que eu tinha no meu frigorífico e que queria utilizar. Também o restante dos figos que me sobrou da tarte, fui também pondo e deixei um espacinho para colocar a alheira que estava na air fryer. Entretanto, fomos pôr a mesa, uma coisa muito simples, vocês já sabem que eu não tenho grande jeito para mesas postas, então foi tudo muito simples, uma toalha branca, o meu serviço de pratos, talheres e copos. Eu optei por beber uma cidra, e então no meu copo eu coloquei limão, hortelã e um pau de canela, porque gosto bastante de beber a cidra desta forma. Se tivesse bastante calor também eu colocava gelo, mas não estava, então a temperatura dela do frigorífico era suficiente, coloquei mesmo só essas coisas assim para aromatizar. A mesa ficou super simples, como vocês podem ver, prática assim para um dia, para um jantar em família. Of September, I can feel the wind blow and the late summer sky is like. A alheira também ficou pronta, ficou super crocante. Estas alheiras são muito boas, então acho que valeu muito a pena ter comprado. Já me arrependi de só ter comprado 3. Entretanto, a carne também ficou pronta, eu fatiei-a, coloquei assim na travessa e à volta coloquei uma parte dos legumes. Como era muito e ia ficar assim muito cheio, eu resolvi colocar só um bocado dos legumes e depois coloquei os restantes numa outra saladeira para servir, numa outra taça para servir e não ficar então realmente a travessa assim muito cheia. Então foi assim. E depois foi só servir. Eu levei tudo para a mesa ao mesmo tempo. Nós vamos comendo, vamos petiscando, vamos conversando e assim se passa um serão de sábado à noite. Boa companhia, boa conversa, alguma música de fundo e então, pronto, eu gosto de fazer assim, vou pondo tudo na mesa, cada um come do que quiser e está ótimo, estava tudo delicioso, acho que ficou assim um jantar com sabores de outono bem aconchegante e também espero que vocês gostem das sugestões que eu vos trouxe neste vídeo. Claro, digam-me nos comentários se vocês gostaram. E eu gostei bastante, adorei a tarte, sinceramente. Acho também que a travessa das entradas também ficou muito, muito gira. E é isso, eu filmei aqui um bocadinho, ainda mandei lá umas piadas para toda a gente se rir, porque estava toda a gente muito séria. E pronto. Entretanto, também vos mostro aqui a cortar a tarte de amêndoas, chocolate e figo, mas se vocês puderem, façam em vossas casas porque é muito boa e pronto, vou ficar por aqui, não vos vou continuar a chatear, espero que tenham gostado deste vlog, que possam deixar ficar o vosso like e nós vemos no próximo vídeo. Até lá, um beijinho grande e tchau!